A analista esportiva foi hospitalizada após ser esfaqueada no peito sábado de manhã. Porém, com novos detalhes, investigadores suspeitam que a analista talvez não seja a vítima. A polícia acredita que ele foi o agressor no incidente. Assim que recebemos informações adicionais sobre o estado de saúde atual da vítima, ficou claro para nós que acusações adicionais precisavam ser apresentadas. Estamos revisando as informações, já que o ex-quarterback dos Jets agora enfrenta acusações por uma altercação. Isso deixou um homem de 69 anos espancado e lutando pela vida. Este é o Inside the Crime da Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. A polícia afirma que o incidente não foi aleatório e, no início, suspeitava-se que o ex-quarterback Mark Sanchez era a vítima. Agora, o analista da Fox Sports enfrenta acusações criminais. Depois que a vítima disse à polícia que temia que o ex-jogador de futebol americano fosse matá-lo durante a briga, eu não me importo quem você é, não me importo com o que você faz para viver, não me importo onde você mora. Se você vier para a nossa cidade e cometer violência, usaremos todas as ferramentas ao nosso alcance para responsabilizá-lo. o Law and Crime conseguiu o depoimento de causa provável do incidente. Veja o que sabemos até agora. De acordo com a polícia, no último sábado, policiais em Indianápolis foram enviados a um pub local após receberem relatos iniciais de que alguém havia sido baleado. Documentos judiciais relatam que, ao chegarem, policiais abordaram um homem identificado como Mark Sanchez. Mark Sanchez sofria com ferimentos de faca, mas a polícia achou outra pessoa em um beco próximo. Paciente identificado assim nos documentos judiciais apresentava um corte na bochecha esquerda. A emergência levou os dois ao hospital rapidamente. Agora, quando os policiais conversaram com a analista esportiva para obter um depoimento, ela supostamente disse que tudo o que conseguia se lembrar era de tentar alcançar uma janela. Segundo a polícia, ele não lembrava de muita coisa, nem sabia quem o esfaqueou ou onde ocorreu. Mark estava em Indianápolis a trabalho para narrar Colts x Raiders na Fox Sports. Seus colegas reconheceram sua ausência no jogo de ontem. Kurt Menafee disse no domingo, sexta à noite em Indianápolis. Um membro da equipe, Mark Sanchez, esteve envolvido em um incidente que, sinceramente, ainda tentamos entender. Pensamos e oramos por Mark, sua família e todos os envolvidos. A Fox Sports anunciou no fim de semana que Mark Sanchez se feriu em Indianápolis no sábado e está em recuperação hospitalar em condição estável. Agradecemos profundamente à equipe médica pelo cuidado e apoio. Enviamos pensamentos e orações a Mark e pedimos respeito à privacidade dele e da família neste momento. A polícia voltou ao local para descobrir o que aconteceu e foi lá que eles souberam que havia uma gravação de vigilância do incidente. Segundo documentos judiciais, 2 hotéis ficavam em cada lado do beco onde ocorreu o incidente. Uma detetive foi ao Hotel Weston ver a gravação de vigilância, mas o vídeo estava supostamente com má qualidade. Quando a detetive foi até o outro hotel para revisar as imagens das câmeras, ela conversou com um homem identificado nos documentos judiciais apenas como Bibi, que disse à polícia ter testemunhado a briga. Bibi teria contado às detetives que viu um homem maior de camisa preta e outro caminhoneiro interagindo. Bibi inicialmente pensou que os dois eram amigos e não se importou. Depois ela notou que os 2 homens gravavam um ao outro com seus celulares. Bibi então viu os 2 homens indo para o outro lado do caminhão do motorista. Ela viu o caminhoneiro cair enquanto o homem de camisa preta estava de pé sobre ele. Segundo documentos judiciais, Bibi pensou que estavam apenas brigando. O homem de camisa preta correu e o caminhoneiro ficou junto ao caminhão. Bebê não sabia a gravidade do que tinha acontecido, só percebeu que era sério quando a polícia começou a chegar. Quando os detetives foram revisar as imagens das câmeras de segurança no outro hotel, foi aí que eles conseguiram entender melhor o que supostamente aconteceu. Segundo a polícia, o vídeo do Marriott em Indianápolis mostra um homem, possivelmente Mark Sanchez, correndo para o norte pelo beco. É nesse momento que Mark corre em direção a um grande caminhão-baú que estava de ré nas docas de carregamento do Hotel Weston, ali perto. Ele teria sido visto indo atrás do caminhão e depois reaparecendo, mas continuando na mesma direção. Então algo acontece. Mark Sanchez, segundo os detetives viram nas imagens de vigilância, depois aparece indo na direção oposta, e ele se aproxima do caminhão de entregas novamente e vai até a porta do lado do motorista. O outro homem, identificado como paciente nos documentos do tribunal, foi confirmado pelos policiais como funcionário de uma empresa de reciclagem e descarte de óleo de cozinha comercial. Mais importante, ele estava trabalhando quando a briga ocorreu. A polícia afirma que Mark foi até a porta do motorista do caminhão.
Ele abriu a porta e falou com o paciente. Isso durou alguns minutos, até o paciente caminhar para as portas do escritório de segurança do Marriott. Segundo a polícia, o paciente estava fora das câmeras e Mark foi visto perto da frente do caminhão. Logo depois, o paciente é visto indo para o lado do passageiro do caminhão, seguido por Mark. Em seguida, o paciente vai para o lado do motorista e Mark supostamente o segue logo atrás. Os dois então têm algum tipo de interação na porta do motorista. Em seguida, o paciente vai até a frente do caminhão e Mark Sanchez supostamente o acompanha. Depois, o paciente caminha em direção à traseira do caminhão e Mark supostamente o segue novamente. Observação da polícia. Mark teria perseguido o paciente e o vídeo mostra o analista esportivo supostamente agarrando o paciente e o jogando na parede do Hotel Weston. Ser repórter exige um ritmo agitado, por isso preciso de energia o dia todo. Muitos suplementos e barrinhas para lanches rápidos podem ser confusos, com rótulos enganosos e ingredientes complexos. Por isso adoro o trabalho da Equip, nossa patrocinadora, sempre focada em nutrição limpa. Eles priorizam alimentos naturais, são transparentes sobre os ingredientes, testam com terceiros e evitam toxinas ou aditivos ocultos. A barra Prime é um super alimento que parece sobremesa, não apenas uma barra de proteína. Em vez de xaropes artificiais e óleos de sementes, a Equip é feita com ingredientes reais e funcionais, como 20 gramas de proteína de animais criados a pasto, tâmaras e mel. Sempre tem uma caixa de doce natural por perto para quando bate vontade de um docinho. Você pode fazer o mesmo. No equipfoods.com tem barra Inside the Crime. Vocês vão adorar como são limpas e deliciosas. Elas serão indispensáveis para você e sua família. Além disso, a Equip tem uma promoção incrível para meu público. Clique no link aqui ou vá diretamente para equipfoods.com barra Inside the Crime e use meu código promocional Inside the Crime para ganhar 20 de desconto na sua primeira compra. 35 de desconto na primeira assinatura. Obrigada à Equip pela melhor barra do mercado e parceria. Agora, é importante destacar aqui o que sabemos sobre o paciente. Além disso, ele é caminhoneiro e também tem 69 anos de idade. Então, segundo documentos judiciais, Mark Sanchez supostamente jogou esse homem de 69 anos contra a parede e então os dois começaram a brigar. A briga seguiu perto da lixeira e os dois foram lutar para o meio do beco. Mark supostamente jogou o paciente no chão. O paciente se levantou. Mark Sanchez ficou parado um instante e então correu para o norte. A declaração de paciente aos detetives coincidiu com o que o detetive viu no vídeo. Ele disse aos detetives que Mark abriu a porta e paciente saiu do caminhão. Eles conversavam porque Mark disse que ele não podia ficar na doca de carregamento e que já avisara o gerente do hotel. Mesmo sobre isso, o paciente contou aos detetives que não estava usando seus aparelhos auditivos porque seu caminhão é muito barulhento. Ele precisou se inclinar para ouvir Mark. Quando o paciente se inclinou para ouvir, disse que Mark cheirava álcool e falava arrastado. O paciente disse que ficou confuso, então foi procurar seu gerente para descobrir o que estava acontecendo. Mesmo que os fãs de esportes possam reconhecer Mark Sanchez, o paciente não fazia ideia de quem ele era, porque inicialmente achou que Mark Sanchez era o gerente do hotel, porque ele parecia bem vestido e arrumado. Então Mark teria subido na cabine do caminhão, se inclinado sobre o banco do motorista e olhado para o meio dos assentos. Quando o paciente falou que Mark não podia entrar, ele desceu, mas continuou repetindo. Ele falou com o gerente e não queria que o paciente trocasse o óleo da fritadeira, o que era função de paciente. Mark tentou entrar novamente no caminhão, mas o paciente disse que não podia permitir. O paciente tentou ligar para o gerente, mas Mark supostamente o impediu. O paciente disse à polícia que Mark o seguia sem parar enquanto tentava pegar seu celular. Ao tentar entrar pelos dois lados do carro, foi impedido pelo ex-quarterback em ambos os casos. Então Mark supostamente empurrou o paciente e o paciente acreditou que estava em perigo físico. Ele pegou o spray de pimenta no bolso e borrifou no rosto dele. O paciente disse aos detetives que o spray de pimenta afetou Mark Sanchez no início, mas depois ele limpou o rosto e teria avançado em direção à paciente. O paciente contou ao detetive. Ele pensou, esse cara está tentando me matar. Então ele puxou uma faca e aí Mark Sanchez veio para cima dele. O paciente teria atingido Mark Sanchez 2 ou 3 vezes com a faca, contou o paciente aos detetives. Ele foi jogado de volta na lixeira e caiu sobre os paletes no chão. E então, quando ele estava no chão, ele disse que não sabia o que Mark Sanchez supostamente estava fazendo fisicamente com ele. O paciente não sabia se Mark Sanchez estava socando ou batendo nele. Ele só viu os pés de Mark Sanchez vindo em sua direção e achou que era uma questão de vida ou morte. O paciente conseguiu se levantar e esfaquear Mark Sanchez novamente, que parecia em choque.
Após a última facada, ele se virou e fugiu. Família de paciente compartilha fotos chocantes das consequências da briga. As fotos são tão chocantes que só podemos mostrá-las borrando grande parte. Mas você pode vê-lo na cama do hospital com um corte grande na bochecha esquerda, usando um colar cervical e sangue por toda a parte. A família de paciente disse à FOX 59 que ele foi ferido na briga, com um corte atravessando a bochecha até a língua. Mesmo se recuperando de ferimentos de faca no hospital, Mark também foi preso por agressão, invasão de veículo e intoxicação pública, segundo a polícia. Na última coletiva de imprensa, foi dito que essa acusação de agressão pode levar à prisão. No sábado, recebemos e apresentamos uma declaração de causa provável da IMPD. Isso continha um esboço inicial das alegações que ocorreram no início da noite de sexta-feira, ou mais tarde na noite de sexta-feira. Na manhã de sábado, envolvendo o réu Mark Sanchez, recebemos hoje uma declaração de causa provável emendada. Novamente, isso é algo que acontece em praticamente todos os casos aqui no Condado de Marion. E com essas informações adicionais, acrescentamos acusações mais graves contra o Sr. Sanchez. Neste momento, apresentamos uma acusação de crime, um crime de nível 5 por agressão envolvendo lesão corporal grave, que prevê uma pena de 1 a 6 anos. Ao recebermos mais informações sobre o estado de saúde da vítima, ficou claro que novas acusações precisavam ser feitas. Uma declaração juramentada de causa provável foi apresentada hoje ao tribunal, detalhando as novas informações recebidas. Graças ao esforço da IMP, e é por isso que conseguimos apresentar as acusações. Mas quero deixar isso claro. Eu não me importo com quem você é, não me importo com o que você faz para viver, não me importo onde você mora. Se você vier para nossa cidade cometer violência, usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para responsabilizá-lo. Conflitos simples por coisas como vagas de estacionamento e a lista continua e continua. Que vimos nos últimos anos esses casos trágicos que acabam em violência porque alguém está armado de alguma forma, mas tivemos sorte de ninguém ter morrido até agora. Esse incidente envolveu uma faca, mas certamente há mais pessoas com armas de fogo. E, precisamos estar atentos a isso enquanto começamos e lidamos com conflitos em nossa comunidade. De 1 a 6 anos de prisão é muito tempo. Vamos revisar tudo com a advogada esportiva Dan Lust. Dan, obrigada por estar aqui. O que acha do novo desdobramento no caso de esfaqueamento de Mark Sanchez? Primeiro, ao conhecermos essa história, pensamos que a vítima poderia ser o Mark Sanchez. Agora, a polícia acha que ele pode ser o agressor. Acho que tenho duas primeiras reações. A primeira reação é quando todos nós, como público esportivo, vivenciamos uma história da natureza humana. Mark Sanchez, eu sou de Nova York, ele foi o líder dos Jets, que foi para 2 finais seguidas da Conferência American Football Conference. Sabe, pensamentos e orações. Ele está em estado crítico, depois de ter sido esfaqueado. E então eu lembro onde eu estava quando recebi a notícia de que ele foi preso, basicamente de dentro do hospital. E acho que a outra parte também exige uma pausa. Começamos com contravenção e agora já enfrentamos acusações de crime. Então, isso chegou a um outro nível e fico feliz em analisar com você, mas certamente é preocupante. Sim, com certeza. Pelo que me lembro, Mark Sanchez sempre teve uma imagem muito limpa e impecável. Mas você está surpresa com o comportamento supostamente dele? Porque lendo os documentos do tribunal, parece que ele realmente provocava o caminhoneiro, que só tentava fazer seu trabalho. Quer dizer, sim, e sendo direto, não é só como a minha e sua lembrança de quem ele é de fora. Você não consegue emprego de transmissão na National Football League se tiver qualquer problema, certo? Até hoje. E vamos ver se sai algum comunicado da Fox Sports nos próximos dias. Mas Mark Sanchez foi um locutor da National Football League. Ele teve uma carreira de sucesso na National Football League. Nunca foi Hall da Fama nem ganhou o Super Bowl. Ele não tem o talento do Tom Brady, mas chegou longe na Fox Sports por ser simpático, afável e apresentável. E se você tem qualquer coisa ruim no seu histórico, é muito difícil conseguir esses empregos. Então, isso não é comigo nem com você. É a Fox Sports, um estúdio de vários bilhões de dólares que quer tê-lo como representante lá do produto deles. Ele estava em Indianápolis para narrar o jogo do dia seguinte. Então, você não coloca alguém na estrada assim se acha que essa pessoa tem problemas, certo? Então, sim, em vários níveis, é um acontecimento muito surpreendente. Só de ver as fotos da vítima já eram horríveis.
Vemos vítimas de assassinato e fotos de cenas de crime horríveis todos os dias, mas acho que é diferente porque esta é uma vítima viva. É um homem de 69 anos que, pelo que pudemos ver e pelo que pudemos perceber pelos documentos do tribunal, estava agindo em legítima defesa. Ver ele naquela cama de hospital, com um colar cervical, um corte enorme no rosto, sangue por toda parte, foi muito, muito horrível. A gente nem consegue mostrar os vídeos da Universidade Metodista sem colocar um desfoque neles. Mas qual é a sua reação a tudo o que a vítima passou durante essa briga? Sabe, pelo menos neste momento, pelo menos nessa fase, certo? Tem muitos, boatos, o que você ouve, o que você não ouve. Inicialmente, sabe, acho que houve alguns relatos de que era um motorista do Uber Eats, um motorista do DoorDash, e então descobrimos que é um caminhoneiro de 69 anos que estava tentando pegar óleo na cozinha. Há também alguns relatos de que esse indivíduo usava aparelho auditivo, então não é apenas uma pessoa normal de 69 anos, é alguém que talvez não esteja em plena capacidade. Então, sim, é realmente alarmante e acho que para a sua, sabe, pergunta anterior, certamente há algumas indicações, pelo que foi divulgado pelas autoridades, de que pelo menos Mark Sanchez está dizendo que a lembrança dele está confusa. Ele pode ter desmaiado e há comentários do motorista sobre o odor do Sr. Sanchez. Parecia ser alguém que consumiu muito álcool. E eu acredito que onde ele foi encontrado, pelo menos depois ou perto dali, foi em um bar. Então, sabe, as coisas parecem estar se encaixando, já que isso não é algo que Mark Sanchez normalmente faria. Acho que todos nós provavelmente podemos concordar com isso. E quando você mistura álcool, você está na estrada, sabe? É só É uma situação infeliz. Mas, infelizmente, vi as fotos. Elas precisam ser sérias para prender alguém hospitalizado com 3 facadas e no dia seguinte, após revisar imagens, ainda aumentar as acusações para crime. Então, tinha que ser algo bem sério e eu acho que a foto realmente condiz com isso. Sim, basta ver as acusações que Mark Sanchez enfrenta neste momento em que gravamos. Como essa acusação de agressão pode gerar punição de 1 a 6 anos? Em relação a onde esse caso pode chegar, você acha que existe a possibilidade de Mark Sanchez realmente enfrentar tempo de prisão ou cadeia? Sabe, vou colocar dessa forma, estamos na 5ª semana da temporada da National Football League. Eu achava, até os acontecimentos de hoje, com o aumento das acusações, que ele poderia voltar para a cabine até o final da temporada. Você, nos próximos meses, já não pensa assim. Quero dizer, é certamente improvável. Você acha que ele pode estar enfrentando tempo de prisão? Quero dizer, depende da gravidade dos ferimentos da vítima, certo? Se houver uma recuperação completa, talvez seja um pouco diferente. Mas pelo menos até agora, certo? Isso parece, vamos colocar dessa forma. O fato de você não poder mostrar as imagens sem borrá-las já diz muito sobre a gravidade do que aconteceu. E então você, pelos relatos que parecem ser confirmados por testemunhas, que Mark Sanchez foi o agressor. E continuou, perseguindo e perseguindo esse indivíduo, e realmente tornando necessário, pelo menos de acordo com as acusações feitas, algumas medidas intensivas de legítima defesa. Então, sim, quero dizer, na medida em que tudo isso for comprovado, certamente consigo ver isso avançando em um tribunal. E em relação ao que a polícia estava dizendo, até mesmo durante aquela coletiva de imprensa, que eles tiveram sorte, Mark Sanchez até conseguiu sair vivo. Ambas as vítimas poderiam ter saído vivas, porque poderia ter existido a possibilidade de que a pessoa que conhecemos como paciente pelos documentos do tribunal pudesse estar com uma arma em vez de uma faca. Que isso poderia realmente ter sido uma altercação fatal. Qual é a sua reação ao ouvir a polícia dizendo que isso poderia ter terminado muito pior do que terminou? E mesmo assim, já terminou muito mal. Mas em relação ao quão ruim poderia ter sido, qual é a sua reação? Só pense no que estamos ainda juntando algumas peças. Sabemos de ao menos 2 locais onde parte do incidente ocorreu. Sabíamos que foi em um beco, certo? Quão perto é um beco? Você está frente a frente, não em campo aberto, certo? E a outra parte, pelo menos pelo que podemos ver pelas acusações contra Mark Sanchez, é que, em algum momento dos acontecimentos, ele parecia estar realmente na cabine desse caminhão. Então, esses são 2 espaços muito fechados. E sim, essas facadas a essa distância tão curta, sem ter para onde ir. Não surpreende que essas facadas foram potencialmente fatais. Exigiram que o Sr. Sanchez fosse hospitalizado, sim, com certeza. Talvez você pudesse, vamos descobrir depois. Você pode estar a poucos centímetros de se eu atingir uma artéria ou pior. Mas sim, não, isso não me surpreende nem um pouco. Mas novamente não era apenas estar em um campo, parque ou exposição prolongada. Isso aparentemente aconteceu em 2 lugares muito próximos, onde esses esfaqueamentos ocorreram. E quão importante foi aquele vídeo de vigilância para os detetives quando eles estavam tentando juntar o que tinha acontecido? Porque, novamente, inicialmente, as pessoas acreditavam que Mark Sanchez era,
vítima de um ataque brutal aleatório. Mas eu acho que aquele vídeo de vigilância realmente ajudou a, de certa forma, juntar o que realmente aconteceu. Sim, sabe, eu acho que é a vigilância. Certamente, acho que isso é incrivelmente útil. Havia ao menos uma testemunha que viu algumas coisas, mas não tudo. Ele não tinha certeza. Ah, sim, sabe, mérito das autoridades aqui por juntarem tudo isso tão rapidamente. Sabe, eu só me lembro de novo onde eu estava quando vi, que ele tinha sido acusado. Isso mostra que não era o que as pessoas inicialmente pensaram. E Mark Sanchez, para o seu ponto inicial, é uma figura muito querida no meio do futebol. Então, isso certamente foge ao seu caráter. Sim, com certeza. Isso atende a todos os requisitos. Uma história incrivelmente única e interessante que eu, obviamente, estou acompanhando de perto. Sobre o trabalho do Mark Sanchez, ele ainda está na Fox Sports. Mas em relação a isso, possivelmente mudar, você acha que isso pode ser uma possibilidade? Sim, quero dizer só, e eu com certeza trabalho muito de perto no meio do futebol. Afirmamos que trabalhar e ser atleta profissional é um direito, não um privilégio. Ou seja, do lado da transmissão, para os muitos jogadores que chegam à National Football League a cada ano, ainda menos conseguem uma carreira pós-jogo na cabine. Assim como trocaram Mark Sanchez rapidamente na transmissão de domingo, poderiam facilmente substituí-lo também. De forma mais permanente, falamos e as transmissões mencionam os times A, B, C e D. Quero dizer, não gosto de usar a analogia do futebol americano, mas é o próximo da fila, certo? Ninguém tem garantia do seu papel, ninguém tem garantia de emprego em tempo integral como locutor. E se você faz uma coisa que, digamos, potencialmente resulta em acusações criminais, isso pode custar o resto da sua carreira. Se você comete um crime grave com uma vítima de 69 anos, isso é totalmente diferente de uma infração menor. Então, sabe, de novo, eu não desejo mal a ninguém, mas me surpreenderia se ele voltasse ao ar este ano. Vamos ver como será daqui para frente. Mas essas são acusações extremamente graves e uma vítima que ainda está se recuperando no hospital. Com certeza, e vamos continuar acompanhando isso de perto à medida que mais detalhes, provavelmente forem divulgados. Quero te agradecer muito por estar aqui conosco, Dan. Eu realmente aprecio o seu tempo hoje e sua visão sobre esse caso. Foi um prazer, sempre à disposição. Até agora, Mark Sanchez não se pronunciou sobre sua prisão e as acusações. Registros online mostram. Ele não está preso no momento. Relatos indicam que segue no hospital em estado estável. Vamos continuar acompanhando este caso à medida que surgirem mais novidades. Mas muito obrigada por acompanhar este episódio de Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Milner.